tua presença, ouvir na tua voz o teu amor, o teu carinho e a tua prosperidade, Senhor. Pai, abre as portas do céu para nós todos e nos abençoe financeiramente, de saúde, de poder, de coragem, de amor e de caridade. Deus, tu és a nossa vida. Diga amém. Ó, gente, boa noite, povo que estão me assistindo. Como é o nome da menina de lá? Como é o nome dela? Da buchudinha? Juscelia, boa noite, Juscelia. Eu sei que essa barriga já não está dando para você andar mais, mas amanhã vem que eu vou levar de noite, com toda a honra e toda a glória. Vou levar para essa pessoa 10. Só você trabalhar para mim já é alguma coisa. E hoje é difícil. Vamos lá. Isaías, capítulo 1, versículo 18. Escute, viu? Escute mesmo, viu? Escute. Escute mesmo o que Deus vai falar aqui. O Senhor diz: venha, pois vamos discutir a questão, ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos, como a nuvem, ainda que seja vermelha, como o carnice, eles se tornarão como lã. Se o pecado da gente for tudo isso, preste atenção, viu? Olha o que Deus está dizendo aqui, gente. Olha atenção. O Senhor diz: venha, pois, e vamos discutir a questão, ainda que os pecados de vocês sejam como os escandalates, eles serão tornados brancos, como a nuvem, ainda que seja vermelha, como o carniça, ele se tornará como lã. Preste atenção, viu? Preste atenção. Olha, gente, é complicado. Se vocês buscarem Deus, está ouvindo, meu compadre? Deus, outra mentira que eu descobri hoje. Aos crentes, só Jesus foi para o céu. São mentirosos. Só Jesus. Elias foi para o céu, e carroça de fogo mais. E mais 2 que eu estou pregando, vendo qual é o nome deles, para passar para vocês. São 3 que foram para o céu fora de Jesus. Está ouvindo? Um era o rei e o outro estou esquecido. Lembra já? Se estiverem disposto, olha, se tiverem disposto a me ouvirem o quê? Vocês comerão o melhor desta terra. Olha aí. Olha aí, gente. Olha o que Deus está dizendo aqui. Se nós estivermos disposto a servir a Deus, não é servir a outro não, é a Deus, nós comeremos do melhor desta terra. Mas se recusarem a forem rebeldes, olha, mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada. Vocês são o quê? Olha aí, povo. Olha aí. Diga que é mentira. Diga que é mentira. Porque a boca do Senhor disse. Quer dizer, quem foi que disse? Deus. Está ouvindo, meu? Está ouvindo, meu irmão? Vocês estão ouvindo, não estão? O que Deus está falando aqui?
o julgamento e a redenção de Jerusalém. Julgamento de quem? Jerusalém. É quando Jesus disse: eu não vim para condenar a lei, sim, para cumprir a lei. Jesus era besta de fazer isso. Como se faz como se fez prostituta a cidade fiel, ela que andava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora só restará assassinos. Olha aí. O que está acontecendo aqui em Juazeiro? Olha, gente, eu não quero abrir a boca, porque quando eu abro, acontece. Mas Juazeiro passará a peneira de gente boa, eu acho que foi embora. E o que ficar aqui dentro de Juazeiro, muitos que estão aqui dentro, tem coisa errada. Errada. Jerusalém, a sua prata se tornou escúria, o seu licor se misturou-se com água. Seu licor misturou-se com o quê? Água. Jerusalém. Os seus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrão. Olha aquela história que a gente estava dizendo lá, conversando ali nesse tempo. Companheiros de quê? De ladrão. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Ele não defende o direito dos órfãos e a casa das viúvas não chega diante deles. Está ouvindo, irmão Louro? Você está vendo que é a bocada de Deus? Vocês estão ouvindo, minha gente? Cadê os outros? Estão aonde? Cadê as meninas? Eita, Jesus. Por isso o Senhor dos exércitos. Senhor de quê? Eu recebi, foi do exército, isso aqui, lá em Garanhuns, general de guerra, a favor do exército de Deus, e eu provo, viu? O poderoso de Israel diz: encetarei as costas com o meu adversários e me vingarei. Que Deus está dizendo, eu que me vingarei. Aí Deus vingará alguma coisa? Vocês pregam dizendo que Deus não vingará nada, que Deus não tem maldade. Dos meus inimigos. Olha aí. Deus vai se vingar de quê? Dos inimigos deles. Voltarei a minha mão contra você, Jerusalém, purificando a tua escória, como se fez com Potazar, e tirado de você todo metal impuro. Eu lhe darei juiz, como você tinha atingido antigamente, e conselheiros, como no princípio. Depois disso você será chamado cidade da justiça, cidade fiel. Gente, a gente morou lá na Pedra do Ó, não foi? A gente começou lá na Pedra do Ó. Quem era que gostava de mim lá na Pedra do Ó? Ninguém. Por quê? Porque eu botava de quê?
De pertinho, era ou não era? Vai gostar de mim quando? Está entendendo? Sião será redimida pelo direito e os que se arrependem pela justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos. Olha. O que é que Deus está dizendo aqui, compadre? Que vai destruir toda a gente se fizer o mal. Fica um. Os que deixaram o Senhor perecerão. Olha, os que deixaram o Senhor perecerão. Você terão vergonha dos carvalhos que cobiçaram e ficaram desiludidos por causa dos jardins sagrados que escolheram. Porque vocês serão como o carvalho cujas folhas murcham, serão como um jardim que não tem água. Forte se tornarão com estopa e a sua obra com fasca. Ambos serão queimados junto e não haverá quem apague. Quer dizer, Deus está dizendo direto que vai vir é o fogo. Ele vai vir com o quê? Com fogo. Estão dando para vocês entenderem ou não estão? Quem quer fazer alguma pergunta? Pode perguntar. Quer perguntar, Lô? Não. O monte do Senhor. Ó, eu e Simone, nós subíamos lá no monte, numa serra, lá em Serra Talhada. Era 4 horas de viagem para chegar lá em cima, de pé. E 4 para descer. E a gente morava mesmo na frente do monte, não era, Simone? Mesmo na frente, assim. Eu botava uma câmera que tem aí para filmar. A gente via numa serra assim, uma caveira pregada numa cruz. E todo mundo via quando chegava lá. E você olhava sem a câmera, você não via nada. A palavra que em visão viu a Isaías, olha, a palavra que em visão, presta atenção, João, isso aqui é com você, ó. Veio a Isaías, filho de Anoques, a respeito de Jerusalém. O papo também vem, visão também, né, pai? Vai. Não é mentira, é verdade. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas para ele aflorarem todas as nações. Gente, Deus está doido para falar com vocês aqui dentro e vocês não dão lugar. Vocês não se desligam de casa velha, de carro velho, de negócio. Faça isso não. Esqueça isso. Entre na casa de vocês, aquele programa que está ali, deixa lá fora. E comece a pensar a Deus. Ó, Pedro, coisa aqui. Ó, apagou. Muitos povos verão
e dirão: venha, subimos ao monte do Senhor. Subimos ao monte de quem? De Deus. E detrás da casa do pai de Simão lá, a gente subia no monte, toda noite, não era assim? Um montinho que tinha um comboio de gente para ir orar. E um dos caras que não queria acreditar, ele foi na frente. Quando entrou na mata, que tinha uma estradinha na mata, menino, esse cara deu uma carreira para trás. Ele deu um grito. Tu te lembra, Simone, ainda? Como era o nome dele? Lele. Lele. Como é? Lele. Lele. Morreu, não foi? Foi lá. Hein? Mataram. Esse cara deu um grito tão grande e partiu do lado de cima com tudo. Não vou não, que tem coisa ali. Não brinque com as coisas de Deus. Ao templo do Deus de Jacó. Deus de quem? Para que nós ensine os seus caminhos e andamos nas suas veredas, porque Sião sairá a lei. Ó, preste atenção, viu? Preste atenção que é a lei, viu? Preste atenção, viu? E andamos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei. Ó, de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor. Então quer dizer, aquela lei que Deus deu a Moisés não saiu dali não, né, Simão? Não, de Jerusalém. Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Eles transformarão as suas espadas em lâminas de arados, e as suas lanças em foices. Nação não levantará espada contra nação, nem a proteção mais na guerra. Ó, venha a casa de Jacó e andamos na luz do Senhor. Andamos na luz de quem? Presta atenção, gente. Presta atenção, Rô. Tem saída. Tem saída para todo mundo. Tem saída, não tem nada perdido. O que não pode é estar junto de quem não presta. Tem que dizer bom dia, boa tarde, tchau, boa noite, e já estou caindo fora. Não pode se intrigar também. Mas viver agarradinho, meu amiguinho, não existe. Porque aquela pessoa, ela transmite para você a maldade. Bom dia do Senhor. Preste atenção. Pois tu, Senhor, abandonaste o teu povo e a casa de Jacó, porque eles se encheram de corrupção. Do Oriente são adivinhos. Encheram de quê? De corrupção. Não é de hoje não. Isso é do começo do mundo. Como os filisteus, e se associam-se com os filhos dos estrangeiros. Olha aí. Deus não queria que as 12 tribos se juntassem com estrangeiro nenhum. Tinha que ser uma raça pura, que era Israel. Para vocês entenderem quanto Deus é exigente. A terra de Israel está cheia de prata e de quê? Ouro. Não tem fim os seus tesouros. Também está cheia de cavalos. São incostáveis os seus carros de guerra. A terra de Israel também está cheia de ídolos. Ó, cheia de quê? De ídolos.
eles adoram as obras das suas mãos, aquele que os seus próprios dedos fizeram. Com isso o povo se abate, as suas pessoas se humilham e não os perdoa o Senhor. Quer dizer que Deus não perdoa ninguém que adora imagem. Ninguém. Não adianta estar dentro da igreja velha cheia de imagem que Deus não perdoa. E o padre sabe disso, viu? E o pior é que o padre sabe, mais do que eu. Cadê as providências que ele toma? Toma já. Entre no meio das rochas, esconda-se no pó, antes a terra é do Senhor, e a glória é da sua majestade. A terra é de quem? Deus. Não é de Jesus, nem de Espírito Santo, nem de Maria, nem de ninguém. É de quem? De Deus. Os olhos arrogantes serão abatidos, a soberba humana será humilhada, se o Senhor será exaltado naquele dia. Ó, gente, eu tenho uma honra de Deus de dizer, se eu morresse hoje, se eu morrer hoje, eu morro orgulhoso, porque eu tenho pregado a palavra de Deus correta. Ó, porque o dia do Senhor e dos exércitos será contra todos, os orgulhos arrogantes contra todos, os que se exalta para que seja humilhado contra todos, os cedros do Líbano, atos imponentes contra todos, e os carvalhos de Bazã. Deus não perdoa ninguém. Essa história de dizer Deus me perdoa, fazer errado, pode cair fora. Pode tirar isso da cabeça. Pode tirar. Contra todos os montes altos, contra todos os colinas elevadas, contra toda torre alta. Foi o que aconteceu? Foi o que aconteceu, gente? As torres gêmeas. E contra toda murmuração firme. Ó, isso aqui, gente, isso aqui, um rapaz pobrezinho começou a ler a Bíblia e descobriu isso aqui e me deu. Só olha, abre isso aí para tu ver. Contra todas as torres altas e contra todos os murmurados firmes. Quer dizer, ele já começou a derrubar e o povo não notava. Contra todos os navios de Tícia, contra todos os que belos à vista. A arrogância das pessoas será abatida, a soberba humana será humilhada, só o Senhor será exaltado naquele dia. Olha aí, aquelas pessoas que são metidas a cavalo do campo, são metidas aqui, pode parar a pancada, porque para Deus não existe isso não. Ó, os ídolos serão totalmente destruídos. Olha aí, Deus vai vir quebrar tudo, não vai ficar um. Então as pessoas se manterão nas cavernas das rochas, nos buracos da terra, entre o terror do Senhor. Entre o quê? O terror de quem? De Deus.
E Deus faz algum terror? Deus é bom? E aí, crentezinho? Muitos que estão me ouvindo aí. A glória da sua majestade, quando ele se levanta para encher a terra de espanto. Ó, gente, não brinque com o povo de Deus. O amor que Deus tem a gente é tão grande. Se a gente soubesse, toda noite estava aqui assistindo a palavra de Deus falando. Que nós não vamos ter mais outra vez. Não. Naquele dia as pessoas lançarão as rotos e aos rotos e aos morcegos, aos seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro que fizeram para adorar. Quer dizer, vão arrotar tudo para fora. Veja. Entrarão nas fendas, nas rochas, nas cavernas dos penhascos, para fugir do terror do Senhor. Para fugir do terror de quem? De Deus. Mas rapaz, você não prega aí direto dizendo que Deus é bom? Só o que a gente vê dizer é que Deus é bom. Olha quando ele diz: da glória da sua majestade, quando ele se levanta para encher a terra de espantos. Quer dizer, você não vai ter sossego. Você vai ficar se espantando com tudo, correndo, se escondendo, e não vai conseguir resolver nada, porque é o terror de Deus. Afasta-se, pois, do seu humano. Olha, afasta-se, pois, do ser humano, que só tem vida enquanto expirar, pois em que ele tiver ser estimado. Deus vai afastar, olha, o julgamento de Judá e de Jerusalém. Eles deviam pregar isso, né, gente? Para ver se o povo criava vergonha e medo. Mas não cria. Cria não, porque ficaram sem vergonha e medo. Porque és que o Senhor dos exércitos, vai tirar de Jerusalém e de Judá o sustento e opinião, todo sustento do pó e todo sustento da água. Ele vai tirar também o valente e guerreiro, e o juiz, e o profeta, e o adivinhão, e os anciões. Ele vai acabar com todo mundo. Não vai deixar um que não estiver pregando a palavra correta dele. Aquela revelação que eu tive lá em Santo Sé, que Deus ia acabar o mundo, ficava só 1000 pessoas para o mundo todo. Aí, os capitão de 50, o nobre e os conselheiros, habitou artifício, e o perito em encantamento. O Senhor lhe dará mínimos por chaves, e a criança governarão sobre ele. Entre o povo, uns oprimirão aos outros, cada um seu próximo. Os jovens se levantarão contra os velhos. O que é que está acontecendo hoje? Hein? O que é que está acontecendo hoje, meu povo? O jovem não quer conversa com quem? Com os velhos.
as pessoas desprezáveis contra os nobres. Quando alguém for falar com seu irmão na casa de seu pai, dizendo: você ainda tem um manto, venha ser o nosso chefe e assuma o controle desse juiz. Naquele dia e outros levantarão a sua voz, dizendo: não sou médico. Não sou o quê? Médico. Não há comida roupando em minha casa, não me pode pôr chefe do povo. Jerusalém tropeçou e a terra de Judá está caída, porque as suas palavras, que é isso? As suas palavras e os seus obras são contra o Senhor, para deferir a sua glória presença. Olha aí, gente. O aspecto do rosto testifica contra eles, e como Sodoma evita o seu pecado, não encobre ai deles. Quer dizer, tudo que está acontecendo aí, nego pode se preparar que vai descer. Vai. Você tem que aprender respeitar a palavra de Deus. É isso que a gente tem que aprender, compadre. Não tem outra saída, não. Se não obedecer à lei de Deus, meu amigo amado, estão ouvindo, meus filhos? Estão ouvindo, não estão? Tá bom. Porque está provocado a sua própria desgraça. Aí. Porque está provocado o quê? A sua própria o quê? Desgraça. Diga ao justo que tudo era bom com ele. Quero água. Porque comeram do fruto das suas ambições. Ai do ímpio, tudo irá mal com eles, porque o pagamento deles será o que as próprias mãos fizeram. Vendo aí? Sua mão faz uma presepada, ou você faz outra presepada, ou eu faço outra presepada. O que vai acontecer? Nós vamos pagar com a própria nossas mãos. Os opressores do meu povo são crianças. Mulheres estão à frente do seu governo. Meu povo e os seus guias enganam você e destrói o caminho por onde você deve seguir. Estão gostando? Estão ouvindo, vovô, a verdade? Estão ouvindo, né? Os opressores do meu povo são crianças. Não, desculpa. Capítulo 13, versículo 13. O Senhor se levantará para apresentar sua causa. Ele se apresenta para julgar o povo. Quem é que vem julgar o povo? E cadê Jesus de vocês? Quem é que vem julgar o povo? Responde. Um boi de mentiroso. É mentiroso mesmo, irmão. Estão pegando o povo e jogando tudo que é errado. Quando ele diz assim, ó: o Senhor entra em juízo contra os anciões do seu povo e contra os seus líderes. Ele foram você,
que arrumará esta vinha? O que roubará dos pobres? Esta na casa de vocês. Está na casa de vocês. Com que direito você engana o meu povo? Nem faz dos pobres o Senhor dos exércitos, quem está falando. O Senhor dos exércitos, que está o quê? Falando. Será que é pesado, gente? Será se nós estava tudo errado? Está vendo? Papagaio, louro, papagaio, tudo é de uma raça só. Quando ele diz assim, julgamento dos filhos de Sião. O Senhor diz, visto que são orgulhosos os filhos de Sião, anda de pescoço erguido. Quem é que anda de pescoço erguido aí? Uns porcaria que pensa que tem uma merda e não tem nada. Com os olhos despudorado, dando passo curto e fazendo temer. Os efeitos dos tornozelos. Tornozelos. O Senhor fará com que apareça sarna nas cabeças dos filhos de Sião. O Senhor fará com que se veja a nudez deles. O que é que as mulheres estão andando aí? Nua. Olha aí. Naquele dia o Senhor tirará os efeitos que eles têm nos tornozelos e as toucas e os ornamentos em forma de meia lua. Olha aí, o que eu me lembrei agora aqui de lã. O que é que o lã faz no cabelo? Fazia? Rodava o cabelo. Os pendentes, os braceletas, os véus, escovanças, os turbantes, as correntinhas para os tornozeleiros. Olha aí, já existia isso naquela época. Aquelas meninas pegam a tornozeleira, bota na corrente, bota e sai. Hein? Os cintos, as coxinhas de perfume, os amuletos, os anéis e as joias pendentes. Olha aí, do nariz. Aquela joinha que bota no nariz. Olha. Já existia, viu? E Deus condena. Os vestidos de festa, os mantos, os saleques, as bolsas, os espelhos, as roupas finíssimas, os efeitos para a cabeça e os véus. Tudo isso é proibido por Deus. O que as mulheres estão fazendo dentro das igrejas. Está vendo aí, povo? Quando eu falo, em vez de perfume, haverá cheiro podre. Em vez de cinto, há uma corda. Em vez de belos penteados,
cabeça raspada. Olha o que Deus vai fazer. Olha. Veja, viu? Veja mesmo, viu? Em vez de perfume, haverá choro. Pobre. Em vez de cinto, uma corda para amarrar. Em vez de belos penteados, cabeça raspada. Em vez de vestidos luxuosos, roupas feitas de pano de saco e marca de fogo. E o que é que está correndo, não é para isso? Olha, em lugar de formosura, os homens de Jerusalém caíram à espada, e os valentes serão mortos na guerra. Os portões da cidade chorarão, estarão de luto, se não desolada, se assentaram no chão. Capítulo 4. Naquele dia, 7 mulheres há de arrancar um só homem, dizendo: nós providenciamos a nossa comida, as nossas roupas, apenas queremos ser chamados pelo seu nome. Livre-nos da nossa vergonha. Vocês estão vendo, gente? Está vendo, filhinhas, mocinhas? Está vendo? O reinado do renovo do Senhor. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza, de glória, de fruto da terra. Será orgulhoso e a glória para os de Jerusalém, que foram salvos, os restantes de Sião, os que ficaram em Jerusalém, serão chamados santos. Isto é, todos os que estão escritos em Jerusalém para a vida naquele tempo. O Senhor levará a impureza dos filhos de Sião e limpará Jerusalém da culpa do sangue que há no meio deles com o Espírito. Olha aqui, Espírito Santo, é escrito com letra maiúscula. Da justiça com o Espírito. Está vendo, vovô? Está vendo que eu falo direto para o Senhor? Purificado sobre todos os lugares do Monte Sião e sobre todas as suas assembleias. O Senhor criará uma nova durante um dia e fumaça, um charão de fogo, acesso durante a noite, porque sob toda glória se espera uma proteção. Gente de Deus, está em tempo, gente. Está em tempo de todo mundo se corrigir e servir a Deus. Está em tempo. Está em tempo. A gente está ouvindo a verdade. E a verdade é que libertará. Capítulo 4, versículo 6. E haverá um tabernáculo para contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Ah, não está havendo tempestade porque é fim de mundo. Não.
Já havia a parábola da vinha. Olha, viu? Presta atenção aqui. Essa parábola é muito bonita. Está lembrado assim? Sim. Os lavradores não. É. A videira e os lavradores. Agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha em uma coluna fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras, plantou as melhores mudas de vinheira. No meio da vinha, ele construiu uma torre e fez também um lugar. Ele esperava que dessas uvas boas, mas deu uvas bravas. Quer dizer que não tinha o quê? Doce. E agora, moradores de Jerusalém, homem de Judá, peço que julgue entre mim e a minha vinha. Está muito tempo que eu li isso aqui. Ó. Que mais se pode fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? Como esperando eu que desse uvas boas? Veio a produzir uvas bravas. Quer dizer, uvas que não tinham o quê? Vocês que trabalham, eu sei que trabalham com isso, não tinham o quê? Como é o nome? Doce. Preste atenção, viu? E agora lhe darei a conhecer o que pretendo fazer com a vinha. Vou tirar a cerca que está ao redor, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro, para que ela seja pisoteada. Farei dela um lugar abandonado, não será poupado, nem cavado, mas crescerão nela espinheiros e erva demais. Também darei ordem às nuvens, para que não derrame chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos, não é Senhor Deus não, o nome certo é Senhor dos Exércitos. E a casa de Israel, os homens de Judá, são a planta preferida do Senhor. Olha, repare, viu? Para quem não entende, ó. Do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Este esperava retidão, mas ei aí opressão. Esperava justiça, mas ei aí clamou por causa da injustiça. Ó, ai dos maus, ai de quê? Dos maus. Ai dos que ajuntam casas e mais casas. Olha, preste atenção, viu? Ai dos que juntam casas e mais casas, ruína para si, campos e mais campos, até que não haja mais lugar. E fica como único morador no meio da terra. Eu vi o Senhor dos Exércitos. Desse isto, na verdade, muitas casas ficarão desertas. Olha, o que está acontecendo aqui?
ficando deserto. Até as grandes e belas ficarão sem moradores. O que está acontecendo aqui? Sem ninguém. Ricas. Uma grande vinha produzirá somente alguns litros de vinho. E um saco cheio de semente não dará mais do que algum quilo de trigo. Ai dos que se levantarem pela manhã para logo se embriagarem. Continue até a alta da noite, até que o vinho os esquente. Liras, harpas, tambores, flautas, vinhos não faltam, mas os seus banquetes, porém, não considera os efeitos do Senhor, nem olha para as obras das suas mãos. Quer dizer, isso aqui, gente, eu já conversei com o Júnior aqui, com muita gente, com o irmão. Isso aqui aconteceu na minha região. Acabou-se tudo. É o que está correndo, acontecendo aqui. Se acabando tudo. Porque Deus saiu. Portanto, meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os meus nobres passarão fome. O meu povo simples morrerá de sede. Olha, gente, o que está acontecendo aí, gente. O rico se acabando, passando fome. Por isso, a sepultura aumentou o seu apetite. Olha, gente. Olha. Abriu máximo a sua boca para lá descer o espanto de Jerusalém, a sua multidão, seu ruído e os seus que se alegram. Então o povo será abatido, as pessoas se humilharão, os olhos dos orgulhos serão humilhados. Mas o Senhor dos exércitos será exaltado em juiz, Deus, o Santo, será santificado em justiça. Senhor, Deus é o quê? Santo. Então os cordeiros postarão ali, como se estivesse no seu pasto. Os nomantos se nutrirão dos campos, que os ricos deixarão abandonados. Olha aí. O que é que está acontecendo? Ali, Senhor, que a gente passou no sertão, todas as fazendas abandonadas, porta fechada, porteira aberta. Na nossa região também tem muito fechado. As casas caindo. Mesmo, né? A profecia está se cumprindo, irmão. Ai dos que puxaram para si a iniquidade com cordão de injustiça, que puxa o pecado como se fez com as cordas de sua coroça. Diz que Deus se apresenta e termine logo a sua obra para que vejamos. Quer dizer, eles estão pedindo que Deus o quê? Se apresente para terminar a obra dele. Os que se aproximam se manifestam em conselho do Santo de Israel, para que conheça. Ai dos que ao mal chama bem. Ai
daqueles que o cara é mau e o cara diz que ele é o quê? Homem de bem. Ó. E ao bem chama mal. Olha aí também. Ó. Que faz das trevas luz e da luz faz trevas. Do que muda o amargo em doce e o doce muda em amargo. Isso a gente está falando direto e ninguém está ouvindo. Ai dos que são sábios. Olha, Pedro. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em seu próprio conhecedor. Ai dos que não heróis para beber vinho e valente para misturarem bebida forte, porque poço gordo justifica os ímpios, mas ao justo nega a justiça. Está vendo aí, gente? É por isso que pouca gente gosta de mim, porque eu sou justo. Eu não cubro sem vergonha de ninguém, não. Nem quem pensa. Eu não aceito. Se eu disser uma mentira a uma pessoa, irmão, naquela hora, irmão, eu posso dizer, mas depois eu me sinto mal, porque eu tenho um compromisso com Deus, não é com o homem. Não é com o homem. Eu não tenho compromisso nenhum, com nenhum de vocês. Eu tenho compromisso com Deus. E o meu compromisso com Deus é onde Ele dá condições de eu ajudar vocês. A irmã entendeu? Porque não adianta eu ter compromisso com vocês e esquecer de Deus. O que é que eu estou fazendo? Nada. Vocês viram a mentira das igrejas? Que Jesus está voltando, que Jesus está no céu? Não, tudo mentira. Quem vem julgar é Deus. Deus é que é o juiz. Deus é que é a autoridade máxima. Oh, glória. Ele está aqui, ó. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Cantava chores. Eita, meu Deus. O que é que vai acontecer, Senhor? Eita, glórias, aleluia. Eita, tanta seca, tanta miséria, tanta barragem seca. Eita, meu Deus. Obrigado, Senhor. Olha, ele me mostrou agora um comboio de pintinho, de patinho, numa lagoa. E essa lagoa secando, 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 e findando, sem os patinhos poderem nem beber água. Só a lama. Que é isso que ele está dizendo? Que a seca está chegando. A seca no Nordeste está chegando. Quem trouxe alguma oferta, alguma coisa aqui? Bora orar logo, Pai. Não tem problema não. Se tu não nada, não tem problema não. Eu faço porque é obrigação de Deus. Senhor, meu Deus, Pai amado, querido Jesus, que o Senhor, meu Deus, me ajude esses irmãos a vencer, a lutar, a ser bom e grandioso na palavra. Que Deus verdadeiramente nos ilumine, nos dê força, poder e sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Vê quantas pessoas deu aí, irmão.